Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer uma leitura relacionada à prosperidade, para trazer uma mensagem de clareza e orientação referente à sua vida financeira, à sua relação com o dinheiro, tá bom? Em alguns aspectos inconscientes também. Inclusive, quem tá lá no grupo, no Fluxo, né, que é uma comunidade lá no WhatsApp que a gente tem, onde só eu falo e eu compartilho sempre conselhos semanais, promoções em primeira mão, enfim. Eu já compartilhei que até o dia 1º de outubro de 2025, esse tipo de leitura relacionado à prosperidade, esse aprofundamento na sua vida financeira, nas crenças inconscientes que você tem em relação ao dinheiro, esse pacote ele vai estar em promoção até o dia 1º por um valor de R$ 100, tá, gente? Isso sim, é uma oportunidade incrível. Depois do dia 1º de outubro, volta ao valor original, tá? Então, se você tem interesse em saber como que tá, né, a sua vida financeira, o que de repente está atrapalhando, porque às vezes você é uma pessoa que faz, que se movimenta, que trabalha, só que o dinheiro às vezes não fica, ele chega, mas não fica. Às vezes você se esforça e ganha o mínimo. Às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade para cobrar. Então, independente do que seja a situação, né, as cartas elas conseguem apontar aonde que está o bloqueio e você pode encontrar formas também de trabalhar isso a longo prazo, para ir modificando essas crenças, tá? É uma leitura bem gostosa de se fazer. Hoje eu vou trazer aqui a versão mais reduzida dela, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é uma tiragem bem legal, então é só para vocês terem um gostinho e se vocês sentirem interesse, manda mensagem para mim pelo link que eu deixo aqui na descrição, tá bom? Como eu sempre falo, por se tratar de uma tiragem coletiva, eu peço para que vocês peguem somente aquilo que fizer sentido para vocês. O que não fizer sentido, vocês soltem, por favor, desconsiderem, porque vou fazer uma opção só. E quem sentir que ressoou muito bem, se você quiser saber relacionado à sua energia, me procura que eu faço uma tiragem particular para você, tá bom? Então vamos lá. O jogo que eu vou fazer é o seguinte: é uma tiragem de 7 cartas, só que eu vou fazer somente 4, tá? Pra gente não ficar aqui muito tempo. Então, a primeira carta vai representar você nesse momento. Como você tá nesse momento em relação ao dinheiro, tá bom? Eu não vou aceitar carta invertida. Como que tá você nesse momento em relação ao dinheiro? A energia que representa você nesse momento em relação ao dinheiro. O Pajem de Ouros. A outra carta é a energia do dinheiro. É a carta que vai representar a energia do dinheiro nesse momento. Rei de Copas. Eu peguei complemento com a carta do Tarô Shuzen, que eu também não vou aceitar invertida. Energia que representa você em relação ao dinheiro hoje. Energia que representa o dinheiro. Vamos lá. Quem tá assistindo essa leitura, a sua energia em relação ao dinheiro hoje, eu vejo que é uma energia com predisposição para aprender a se relacionar com ele da melhor forma, tá? Eu vejo que você tenta se aprofundar, estudar. Podem ser pessoas que estão ou estudando investimento, finanças, ou são pessoas que estão estudando sobre lei da atração, sobre crenças em relação ao dinheiro, porque o Pajem de Ouros aqui me fala dessa energia de aprendiz, essa energia de
eu tenho aqui um potencial na minha mão e eu quero cultivar esse potencial, eu quero que essa semente dê frutos, eu quero que esse pouquinho que eu tenho, ou esse início que tá aqui, por exemplo, pessoas que às vezes estão recebendo uma quantia que não é muita, mas que é uma coisa extra, que não estava esperando. O que eu posso fazer com isso aqui, né? Para que isso dê frutos, para que isso realmente me faça sentir realização, né? Porque pode ser que algumas pessoas no passado tinham um comportamento, né, meio esbanjador em relação ao dinheiro. Então o dinheiro entrava, você rapidamente encontrava formas de gastar. É como se você não quisesse ficar com o dinheiro, sabe? De alguma maneira. E hoje eu vejo que são pessoas que ainda estão muito no início desse caminhar de amadurecimento, né? Em relação a isso, mas que tem esse desejo de prosperar. São pessoas que realmente estão querendo encontrar as fórmulas, os caminhos, o passo a passo para realmente dar frutos, para que isso floresça, para que isso prospere, seja você está começando um projeto agora, um empreendimento agora e quer que isso dê frutos no futuro, seja essa questão de tipo, eu era uma pessoa que gastava muito, o dinheiro chegava, mas eu gastava muito. Eu quero saber como eu posso lidar com isso, por que eu fazia isso, né? Eu vejo essa necessidade de compreensão para que você pare de se preocupar com esse tema na sua vida e comece mesmo a usufruir, a transbordar de uma maneira mais equilibrada, que não seja tão imatura, sabe? Eu vejo que existe aqui um comprometimento em amadurecer, né? Eu acho que muitos aqui, inclusive, no passado, tinham medo do poder que o dinheiro poderia trazer. Então, por isso que ao receber, gastava. É como se eu ficar com o dinheiro, se eu tenho dinheiro, uma quantia grande comigo, eu vou ter muita responsabilidade. São pessoas que talvez tenham medo de ser poderosos, né? Então, isso me fez pensar um pouco sobre o conto que eu tô lendo no livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Vasalisa, né? Que quando ela vai na floresta para pegar o fogo, que ela faz todo o processo de iniciação com Baba Yaga, etc. E ela, no final das contas, consegue o fogo, ou seja, a velha, né, selvagem que habita naquela floresta, naquela selva, ela pega uma caveira, né, uma cabeça de caveira, coloca o fogo ali dentro, enfia num pau assim, coloca o fogo ali dentro e começa a sair fogo por todos os lados, os orifícios daquela caveira. Emana luz, uma luz muito forte. E quando Vasalisa está voltando para levar essa chama para casa, ela, por um momento, sente um poder muito grande vindo daquela chama e ela pensa em soltar, em abandonar, em não ter mais. Porque o poder, ele assusta. O poder assusta. Assusta primeiramente a gente que está sendo detentora, né, desse poder e, consequentemente, as pessoas à nossa volta, né? Muitas das questões de bloqueio, de dificuldade em relação à vida financeira, está muito relacionado ao medo de ser grande, né? Porque muitas pessoas têm como histórico familiar a questão da escassez, né? Então, sem perceber, a gente tenta se manter num lugar pequeno, né? Inconscientemente, a gente tenta se manter num lugar pequeno para a gente continuar fazendo parte, né, desse sistema, dessa família, né? Talvez até as mesmas crenças que a gente vê, eu não vou entrar na crença agora que eu vou falar de crença, mas enfim, novela, né, filmes, os ricos geralmente são pessoas de caráter duvidoso, que querem sempre mais, são egoístas, gananciosos, né? E a gente não quer ser isso, né? Então, são coisas muito sutis que estão operando num lugar muito inconsciente nosso, que faz com que a gente, às vezes, tome essas atitudes, né? De abdicar
do nosso poder, da nossa grandeza, daquilo que realmente nos realiza, que pode nos levar para uma prosperidade, porque isso pode simbolizar, sem a gente perceber, um abandono, né? É uma exclusão, alvo de julgamento, de crítica, né? Então, o que eu vejo aqui é que algumas pessoas podiam realmente esbanjar, enfim, por causa dessa questão do medo do poder, né? Mas o que eu vejo é que atualmente, a energia que representa você é uma energia de querer crescer, querer investir um potencial para que esse potencial cresça e uma energia de entrar em contato com a sua realização. Reconhecer as suas habilidades, os seus talentos, sabe? Eu vejo que muitos aqui talvez estejam inclusive nesse processo de aprofundamento, de estudo sobre prosperidade, comecem a descobrir que a real fonte da sua prosperidade vai ser quando você finalmente aceitar colocar no mundo os seus talentos, sabe? Não tentar se igualar ao que as pessoas fazem, descobrir aquilo que te realiza. Descobrir aquilo que te realiza. Reconhecer no que é natural pra você. O que é natural pra você? O que você faz com alegria? O que você sente um chamado, assim, às vezes é contar histórias, às vezes é estar com crianças, às vezes é trabalhar com horta, com a terra, às vezes é organizar coisas. Tem gente que sente um prazer danado em colocar as coisas em ordem. Use isso a seu favor, sabe? Tem uma questão aqui, né? E muito disso foi essa questão da dificuldade de reconhecimento dos seus talentos e dons. Eu acho que essa dificuldade está muito relacionada à sua infância, que o Pajem me faz lembrar desse lugar da infância, da juventude, sabe? Então, vocês podem ter tido um impacto forte em relação a isso, né? Como vocês se veem, as capacidades que vocês acham que têm, né? Então, muitas vezes vocês não se acham capazes de fazer alguma coisa, mas o que eu vejo é que isso está mudando. Esse lugar do reconhecimento, o olhar de reconhecimento de você para você mesma, sabe? Isso está começando a mudar. Talvez você não conseguisse olhar para o que você tem, você olhasse muito para fora. E agora você começa uma nova fase olhando para o que você tem e dando valor a isso. Olha como ele segura a moeda, na altura do coração. Né? Ele segura a moeda na altura do coração. E aqui, quando eu falo de poder, é por causa desse tigre. Ele tá caminhando sobre o globo, né? O tigre, ele traz essa ideia do instinto. Então, assim, uma outra coisa que eu tenho pra falar aqui. A gente tem uma tendência a buscar caminhos que vão, talvez, trazer pra gente uma sensação de segurança, tá? Por exemplo, às vezes a tua intuição tá gritando pra você sair desse trabalho e começar a empreender, tá? Ou melhor, às vezes a tua intuição, porque aí depois vai dizer assim, pedir demissão porque a Thaís falou, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes a tua intuição tá gritando pra você que você deveria falar com seu chefe pra pedir uma promoção. Falar o que você acha, o que você pensa, o que você sente. Olha, eu faço isso, isso e isso, né? A minha função é uma função bem robusta aqui dentro dessa empresa. Eu, né, dou o meu melhor sempre e eu sinceramente acho que eu mereço essa promoção. A tua intuição tá gritando pra fazer isso. Mas aí você fala, não, mas se eu fizer isso, pode ser que eu perca aquilo, né? Pode ser que eu perca aquilo. Então, para não perder, para não correr o risco de errar, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, que é mais garantido de não dar problema. Acontece que esse garantido te coloca num lugar de vida monótona, que você sabe que você não tá vivendo o seu potencial, né? Inclusive, quando você começa a viver uma vida que todo dia é muito parecido e que você não tá sentindo mais nenhuma chama acesa dentro de você, a tua intuição nem se faz necessária.
né? Não precisa, você tá vivendo no piloto automático. Você não quer se comprometer com a vida, você não quer se responsabilizar pelas suas escolhas. Então você continua fazendo, cumprindo o roteiro que você acha que é o roteiro mais seguro, o roteiro que talvez te deram, sei lá, né? Então, muitas vezes a gente não se conecta com essa intuição. E ela, quando grita e a gente segue, quando ela fala com a gente e a gente confia nela e segue, provavelmente a gente vai ser muito bem recompensado. Não porque vai ser agradável, necessariamente, mas porque tá comprometido com a tua alma. Então, mesmo que você passe por alguns perrengues, algumas dificuldades, tudo isso está trabalhando para a evolução do teu ser, para você tirar algumas camadas de comodidade, algumas camadas de ego, algumas camadas de domesticação, aprisionamento, que estavam te separando de viver. Porque a vida é experimentação e viver de verdade é difícil, não é gostosinho o tempo todo. Óbvio que a gente tem os momentos de prazer, mas de contemplação, mas no dia a dia viver de verdade é dureza, né? Entrar em contato com o que dói, com o que é desconfortável, não é delicinha. Mas se a gente não faz isso, a gente se nega a se colocar na vida por inteiro, né? Fica querendo só a parte bonitinha, a parte gostosinha, a parte do... E depois, a longo prazo, isso começa a te dar um quê depressivo, né? Começa a não fazer sentido. Então eu vejo aqui que muitos vão começar a validar mais essa intuição, muitos aqui vão começar a reconhecer o que traz de talento e habilidade e não julgar como algo menor ou insignificante, sabe? Tenta encontrar esse prazer no fazer o que você faz, seja lá o que for. Porque isso é um caminho, um direcionamento para sua prosperidade, tá? Crenças que te ajudam, né? Não, mentira, não falei das crenças ainda. Aqui tá o dinheiro. É porque eu tava falando só de você. Então vamos falar da energia do dinheiro aqui, né? Eu sinto aqui que para muitos o dinheiro tá relacionado ao pai. É uma energia masculina. E me traz uma ideia de passado. Eu não sei por que o dinheiro tá me trazendo essa ideia de passado. Por que o dinheiro tá me trazendo essa ideia de passado? Eu acho que é o sentimento. Eu acho que é o sentimento aqui. Tá. Lembra que eu falei que alguns aqui podiam ter no passado uma sensação de que ter muito dinheiro, ter o poder, isso traria uma ideia de afastamento das pessoas que ama, ou até mesmo calma, gente, eu sou uma só. Medo da responsabilidade, tá? Medo da responsabilidade. A ideia de imaginar o dinheiro para você é uma ideia que te traz um certo tipo de ansiedade, de preocupação, te coloca num estado emocional estranho. Talvez você se sinta responsável por muitas pessoas. Sabe assim? Porque o rei de copas, ele representa a maturidade emocional e tudo mais, mas ele também, eu vejo ele muito como essa vibe terapeuta, com essa vibe que cuida,
sabe? Que tem uma sensibilidade. Que tem uma sensibilidade maior. Então é como se o dinheiro representasse pra você esse lugar de tipo assim, eu não vou nunca poder fazer por mim, eu vou ter que estar sempre ajudando todo mundo, sabe? Eu vou ter que estar sempre ajudando todo mundo. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter que ajudar minha mãe, o meu pai, todo mundo. E não é que você não possa, mas é que isso é uma preocupação muito grande. É como se você associasse ter dinheiro a ter que dar conta dos problemas de todas as pessoas que estão à sua volta. E aí você vai ver que você não vai dar conta de todas as pessoas que estão à sua volta e você vai se sentir pressionada, culpada, sabe? Eu vejo que o dinheiro para você, ele tem uma pegada profunda de emocional. Você não vê o dinheiro só como uma coisa prática. Ele mexe muito com o teu campo emocional. Desestabiliza um pouco. Por isso que tem esse trelelê aí. E para outras pessoas, ou para as mesmas pessoas que estão se identificando com isso, o dinheiro ele vai começar a aparecer na sua vida verdadeiramente, tá? Quando você começar a se cuidar. Cuidar do seu emocional, tá? Dar passagem para suas canalizações artísticas, para o sensível, para a música, tá? Para muitos aqui o dinheiro, inclusive, como eu falei, do pai, né? Alguns podem ter a questão da ancestralidade paterna com muitas questões de escassez e essa sensação de que não foi dado o suficiente. E muitos podem acabar ficando dependentes de outras pessoas, de parceiros, enfim, tá? Que aí vai envolvendo outras dinâmicas. Porque aqui tem o caranguejo, além de me falar do signo de câncer, me fala também da casa 4, que é a nossa casa ali da ancestralidade, né? Nosso lugar de lar. Então, eu vejo que o dinheiro foi uma questão muito profunda na sua casa, né? Sabe? E o além da ilusão aqui me fala que vocês estão começando a despertar para isso. Foi o que eu falei, né? A energia de vocês tá para uma energia de renovação, de um início que tende a dar certo, que tende a ter reconhecimento, que quer se aprofundar, entender, estudar, deixar para trás essas sombras, deixar para trás esses pensamentos de escassez e de sacrifício. Eu vejo que esse grupo que eu tô falando aqui tá nesse processo de amadurecimento e o dinheiro, ele vai começar a te encontrar a partir do momento que você começa a encontrar um equilíbrio interno emocional e para de se culpar ou se colocar responsável por todo mundo. Você não é. O fato de você ter dinheiro na sua vida não significa que você vai ter que mudar o mundo todo. Não vai ter que carregar o mundo nas suas costas, muito pelo contrário, tá? Então aqui o seu lugar de sensibilidade, de intuição, o seu emocional é um lugar para você cuidar, acolher, nutrir, porque é dali que vai vir os insights, a clareza para o dinheiro te encontrar, através dessa frequência. Quanto mais conectado ao passado você tiver, pior. Então, trabalhar esse passado, trabalhar essa ideia de família, né, e o dinheiro, eu acho que a sua família atrapalha demais. Atrapalha ou influencia demais essa sua questão, tá? Então isso está sendo trabalhado para que você consiga se libertar dessas ilusões que você tinha sobre o seu valor, sobre a capacidade de prosperar, tá? E aí vem uma fase de mais reconhecimento e mais fluidez. Agora vamos pegar aqui as crenças que te ajudam nesse processo. Deixa eu botar as cartinhas para cá. Não vou aceitar carta invertida. As crenças que te ajudam. 9 de copas. E as crenças que te atrapalham. Crenças que ajudam. E crenças que te atrapalham.
apego ao passado. Olha aqui, eu falei, quanto mais vocês conseguirem deixar esse passado para trás, melhor, né? As crenças que ajudam, 9 de copas. Eu vejo que vocês aqui têm muita facilidade, crenças que ajudam, eu vejo que vocês têm muita facilidade em sonhar. Sonhar não só sonho dormindo, sonhar. Então, e acreditar no que vocês sonham, sabe? Eu vejo que vocês têm essa facilidade de realizar, sabe? É como se fosse um poder de atração muito forte. E aí o que acontece? Tendo esse poder de atração muito forte, se vocês ficam pensando, não sou capaz, escassez, medo de falta, papapá, vocês manifestam isso para sua vida, porque vocês são muito potentes nisso, tá? Quando vocês se conectam mais com o que vocês querem manifestar, ou seja, o que eu desejo? O que eu sonho para minha vida? Eu sonho em trabalhar com o que eu amo, com o que é fácil para mim, ser bem remunerada por isso. Eu sonho em ter um casamento feliz e uma pessoa que tenha um relacionamento comigo e esse relacionamento seja muito harmonioso, muito maduro, muito verdadeiro. Eu sonho em abrir uma ONG e ajudar muitas pessoas. Sei lá, eu sonho em criar um produto que transforme a vida das pessoas para melhor e ele seja sustentável. Não sei. Pode ser inclusive o sonho assim, eu sonho em ter uma casa no campo, criar galinhas e ter uma horta. Se conecta mais com esses sonhos, se conecta mais com o que você quer. Inclusive, o que eu indico aqui é vocês usarem isso em relação a manifestar coisas a curto prazo. Por exemplo, tenta testar isso na sua vida com quantias de dinheiro menores, assim. Eu manifesto hoje na minha conta bancária R$100. Manifesto hoje na minha conta bancária R$100. E vai fazendo isso todo dia e vê o que acontece. São coisas mais possíveis. E aí você vai vendo que tá rolando. Eu manifesto hoje um elogio sincero, que vai me deixar muito feliz e vai evidenciar um talento que eu tenho. Sabe? Porque quando a gente fica olhando muito pro que a gente não tá tendo, pro que tá difícil, pro que não tá rolando, é natural que venha mais disso, tá? Então não é lutar contra o que você não quer, não é isso. É você a tua direção tava pra cá, o teu foco tava aqui. Não tá rolando, não tá acontecendo, isso tá difícil, eu tô com medo, não. E aí isso vai continuar acontecendo aqui, o que você não quer tá acontecendo na realidade aqui, atual. Mas aí você vai pegar a sua atenção e vai direcionar ela pra cá. Vou manifestar, eu manifesto isso, minha casa aqui, o relacionamento tal, o emprego assim, a sensação de que eu sou bem quista pelas pessoas, que eu sou uma pessoa agradável. Manifestar a visão de mim mesma total, assim, com as minhas potencialidades, com as minhas belezas e as minhas sombras também. Eu quero ver tudo. Tô pronta pra ver? Eu quero estar pronta pra ver, sabe? Pedir paz de espírito, seja lá o que for, mas se conecta com o que você quer mais vezes. Outra coisa que eu vejo aqui, que é uma crença que te ajuda, é as trocas, são as relações, tá? As parcerias que você faz podem ser uma crença que ajuda. E a sua capacidade também de ter uma fé nas rupturas. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que cresce muito, evolui muito através das crises e das perdas, tá? Então, às vezes, você tá apegada a uma situação, condicionada, acontece uma perda muito forte.
No começo você tem aquele baque, você se desorienta um pouco, mas dali você sempre tira um aprendizado, aquilo sempre te coloca 3 passos à frente, sabe? Então, uma crença que te ajuda em relação à prosperidade, ao dinheiro, para ganhar dinheiro, é talvez você usar as suas crises, o que você já vivenciou de dor, de perda, de ruptura na sua vida, para comunicar isso, para transformar isso numa fonte de inspiração, porque você viveu na sua pele, isso ninguém te ensinou. Foi uma coisa que você experienciou, e isso, se você souber como colocar, ninguém vai poder vir te contestar sobre. Porque você viveu, você sentiu, então você tem lugar de fala em relação àquilo. Isso pode ser um caminho para ajudar você a ter autoconfiança, para reconhecer seus talentos, suas habilidades, tá? Essa questão das trocas, de manifestação e de você sempre crescer através de uma pancada da vida, isso é uma coisa que você devia dar uma olhada, porque pode ter um potencial ali para ser lapidado e você usar isso como uma peça importante na sua construção de prosperidade, tá? As crenças que te atrapalham, a gente está falando aqui da questão do merecimento, né? Que é o que precisa ser trabalhado, né? Sentir que não merece, se condicionar a lugares que não tem a ver com você. Sabe o que me veio aqui? A história do patinho feio. Porque o patinho feio, ele veio parar numa família, ele era um filhote de cisne que foi parar numa família de patos, né? E ele cresceu sendo maltratado e reprimido, chamavam a atenção dele, rejeitavam ele porque ele era diferente do coletivo que estava ali. E aquele coletivo não conseguia entender ele. E ele, por não ver ninguém igual a ele, se sentia super errado, estranho, falho, né? Então você já vê que esse ser cresce com uma sensação de que não tá, de que não é normal, de que tem alguma coisa que não funciona bem, de que ele tá em desvantagem em relação aos outros, que as pessoas vão atacar ele, então ele precisa se defender, então ele não tem que se mostrar. Eu lembro que o pai, na história ele procurava lugares para se esconder, porque ele era sempre enxotado, perseguido aonde ele ia, porque ele era diferente, né? E ele, por não saber o que ele era, por não conseguir se reconhecer, ele se mantinha, digamos assim, nesse estado de sobrevivência, sabe? Ficava onde dava, se escondia onde podia, comia quando podia, era aquela coisa de sobrevivência. Até que um momento ele vê um cisne e o coração dele bate diferente. Ele não entende porquê, mas ele sente uma coisa chamar ele em relação àquele ser tão belo que ele estava vendo. E um dia ele consegue ver o próprio reflexo no lago. E ele consegue perceber que ele era aquilo que ele admirava. Quando ele consegue se ver de fato, ele entende que não é que ele era errado, ele estava num lugar que não condizia com a grandeza e com a natureza dele, tá? Porque eu acho que não tem melhor e pior, né? Os patos têm as funções deles lá, as habilidades, etc. E os cisnes têm as deles e os camundongos as deles. Cada animal tem o seu porquê de existir, né? Mas o fato aqui é, esse leão com essas ovelhas me fala disso. Você tá num meio, você se coloca geralmente num meio que faz você acreditar que você não merece. Pessoas, empregos, funções, relacionamentos que você se coloca ali e as pessoas estão o tempo todo reforçando essa crença de que você é errada, de que você é pequena, de que você é esquisita, que você realmente não merece, né? Só que
Isso, na verdade, é simplesmente uma escolha que a gente faz. Não é simplesmente, porque não é fácil, tá? Ninguém escolhe por livre e espontânea vontade, eu acho. Ah, eu vou me sentir não merecedora. Mas eu acho que percebe que quando você bota essa crença dentro de você, ah, eu não sou merecedora, eu preciso ficar com essas pessoas aqui mesmo, porque se não tiver essas pessoas eu não vou ter ninguém. Você tá reforçando, você tá dando alimento para uma narrativa. Quando você começa a elaborar outras narrativas, primeiro, né, entrando em contato com as suas habilidades e talentos, você começa a ver que talvez o que você gosta de falar, de fazer, a forma como você gosta de ser, realmente, olha em volta, as pessoas estão fluindo bem com isso, você tá conseguindo ser você ou você tá tendo que parecer ovelha? Sabe? Você evita falar para não perceberem que você tem um rugido ao invés de fazer bé. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Você às vezes tem uma ideia de falar, de comunicar, de fazer algum movimento, mas não faz porque você acha que as pessoas que estão à sua volta vão te criticar ou vão te querer te excluir, né? Então, você tá deixando de trazer para o mundo uma natureza sua por causa disso, para se condicionar a se manter ali no conhecido, no domesticável, no que todo mundo faz. Você é leão, não é ovelha. Eu vejo que você se vê muito menos do que você é. Isso atrapalha muito, tá? Essa crença atrapalha muito. Você se vê de uma forma distorcida para menos. Tem gente que se vê de uma forma distorcida para mais, né? Aí tende a ser meio narcisista. Aqui eu vejo que você se vê menos. Então eu acho que você tá nesse processo de liberação do passado, de revisitar o passado, para que você solte dele tudo que formou aí de narrativa, de compreensão que tá atrapalhando você de se colocar tal como é, de honrar o que você trouxe, né? Tá bom? E aí no jogo completo, né, a gente vê também, para além dessas questões, como você tá vendo o dinheiro, como o dinheiro te vê e o que existe entre vocês dois, tá? Como tendência. Então a gente aprofunda nisso. E aí a gente também pode dar uma olhada nesse caso aqui, por exemplo, que falou das habilidades, né? Aqui eu acho que são pessoas que têm facilidade em compreender o outro, provavelmente alguma facilidade com arte, com música, com sensibilidade, com poesia, tá? Pessoas que têm facilidade também de falar, de inspirar, tá? Pode ser que você tenha vergonha de se colocar e se expressar por algum trauma de infância, mas que você se decidir um dia ir falar com pessoas, as pessoas vão te ouvir e vão considerar o que você diz, sabe? Esse é um dos talentos aqui desse coletivo, tá? Então, eu sinto que tá acontecendo aqui para esse coletivo um caminho de transformação, que pode ser um caminho mais rápido ou mais lento, vai depender dos processos que você vai estar integrando aí. Mas assim, de cara eu já vejo que tem coisas positivas acontecendo, tem uma mudança para melhor em relação à forma como você se vê, e quanto mais em conexão você tiver com você, nesse lugar de reconhecimento, mais fácil fica para você identificar onde você estava se podando, se limitando para pertencer. Uma vez que você consiga se libertar dessa necessidade, você vai começar a pertencer ao grupo de leões. Entende? E aqui presta muita atenção sobre o quanto você dá e o quanto você recebe. Porque o merecimento está muito atrelado a isso. Se você não se sente merecedor, você está o tempo todo tentando provar o seu valor. Então você faz, se desgasta, se desgasta, se desgasta. Lembra que eu falei? Pessoas aqui que acham que se tiver dinheiro vão ter que fazer por todo mundo. E por você vai fazer o quê? Quando você tiver dinheiro? Né?
Pensem nisso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em fazer esse jogo de uma forma mais aprofundada, é só mandar mensagem para mim no link que eu deixo aqui da descrição, tá bom? E se você ainda não faz parte do grupo, poxa, clica aqui no link e faça, porque é muito legal. As promoções são sempre colocadas lá em primeiro lugar. Toda segunda-feira tem conselho e vem aí, logo logo, mais novidades para esse grupo também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.